Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 41. Uma Guerra de Palavras. Parte 5. A estrutura da carruagem não havia mudado entre a viagem de ida e volta a Nazarick, mas, por alguma razão, todos os ligeiros solavancos e pedras ao longo do caminho pareciam empilhados. Talvez tenha sido por causa da atmosfera sombria no interior da carruagem. Ou talvez fosse porque as pessoas que a ocupavam haviam mudado. As tropas escoltando-os a Nazarick foram compostos por homens da 1ª Legião. Os escoltandos de Nazarick eram da 2ª Legião. No lugar de Fluder estava um dos seus discípulos. No lugar de Lune estava um de seus escribas. Os dois ocupantes originais da carruagem que ficaram foram Jirkniv e Basivood. Fluder não estava aqui porque queria discutir o que viu com seus discípulos. Em seu lugar, ele enviara um de seus acólitos para a carruagem de Jirkniv. Embora o acólito fosse habilidoso, ainda estava muito longe de seu mestre. Com toda a probabilidade, a discussão na carruagem de Fluder estava a uma intensidade febril. Certamente o clima em sua carruagem estava oposto daqui. Na carruagem de Jirkniv, só havia silêncio. Um clima sombrio tomava conta da carruagem. Ocupado por isso fora o próprio Jirkniv. Seu rosto estava rijo e sua expressão amarga, como se ele tivesse mastigado uma raiz de lótus. O homem conhecido e temido como o Imperador Sangrento, tipicamente usava um sorriso afável. Na verdade, essa expressão foi cuidadosamente ensaiada. Isso porque ele precisou cultivar a impressão de um forte imperador entre seu povo. Uma pessoa que permanecesse acima de todas as outras precisava causar uma impressão marcante em todos, caso contrário, causaria desconforto entre aqueles que o seguiam. No entanto, parecia que Basivood, que conhecia Jirkniv melhor entre essas 3 pessoas, nunca tinha visto esse olhar no rosto de seu chefe. Todos os presentes sabiam disso, razão pela qual ficavam quietos em seus lugares. Mesmo sentindo o olhar de todos em si, Jirkniv não planejava dizer nada. A razão para isso era óbvia. Ou melhor, se alguém tivesse sequer um pensamento razoável em uma situação dessas, Jirkniv abriria a cabeça da pessoa para ver o que havia dentro. As possibilidades seriam de que encontrasse um cérebro do tamanho de sua unha do dedo mindinho. A grande tumba de Nazarick, na verdade, chamá-la de tumba era totalmente inadequado. Aquele é o castelo de um rei demônio. Incontáveis seres assustadores e além deles, o espectro da morte, que estava em um trono. E não foi apenas medo que eles sentiram. Eles tinham visto uma miríade de luxos, arquitetura requintada e todo tipo de decoração. Ninguém poderia não permanecer desorientado por isso. Jirkniv poderia prever facilmente as dificuldades que seu país teria, em face daquele ser que possuía poder militar e econômico superlativo, entre outras coisas. Um líder forte dá a seu povo uma sensação de segurança. Afinal, de nada adiantava ter um país forte, mas possuir uma ovelhinha no trono. Felizmente, o Império tinha um leão no trono. Mas de uma hora para outra, um dragão apareceu por detrás do leão. Como os cidadãos do Império se sentiriam sobre isso? Jirkniv ficou olhando para as mãos, que estavam tão fechadas que toda a cor havia desaparecido da pele. Não, ainda não acabou. Nossa derrota ainda não foi decidida. Jirkniv sorriu. Era um sorriso que se encaixava na alcunha de Imperador Sangrento. Talvez estivessem esperando o retorno daquele sorriso de escárnio, mas um sentimento de alívio se apoderou de cada um de seus subordinados. Ao ver a reação deles, seu sorriso ficou mais e mais genuíno. Não me encarem tanto. Perderam alguma coisa aqui por acaso? Vossa Majestade Imperial. As 3 vozes se sobrepuseram. Havia indícios de alegria em cada um, alegria que seu imperador tinha voltado a ser quem era. Quando Jirkniv percebeu o que deveria estar fazendo, assentiu vigorosamente. Antes de qualquer coisa, gostaria de confirmar se todos se sentem da mesma maneira sobre aquele lugar. Se alguém tiver uma opinião diferente, sinta-se à vontade para compartilhar. Vai que apenas eu entendi tudo errado. Vejamos, então, suponho que devemos começar com a coisa mais importante, o que todos pensam do governante da grande tumba de Nazarick, Ainz Ul Goon?
Jirkniv deliberadamente disse o nome daquele monstro terrível em um tom mais lento que o normal. Ainzolgoon é um monstro entre os monstros. Ele pode criar Desknits a bel prazer. Se o fizermos de inimigo, a destruição do Império será iminente. No entanto, mesmo evitando ao máximo sair do caminho dele, há uma chance de que ele possa nos matar apenas por prazer. É da natureza da raça dele. Eles se alegram com isso. Alguém discorda? Não. É como diz, Vossa Majestade Imperial. Ah, então estamos de acordo. Para acrescentar a isso, não acho que podemos vencê-lo com o poder da humanidade. Sendo sincero, eu não acho que nós poderíamos sequer nos aproximar dele, mesmo se reuníssemos todos os exércitos do Império. Depois de receber 3 respostas semelhantes, Jirkniv continuou falando. Além disso, pude sentir que ele é um governante veterano. Ele tinha um encanto que é próprio de um rei. Ah, isso é, a presença daquele cara é realmente imponente. Parecia até mais carismático do que o nosso imperador. Basivou de dono. Tudo bem. Ele tem razão. O mais assustador é que ele disse apenas uma frase. A partir disso, pude sentir a imensa pressão de um tirano. Quando ele mandou todos fazerem silêncio, Jirkniv acenou levemente para o escriba. Essa foi sem dúvida a atitude que Ainzolgoon adotou como rei da grande tumba de Nazarick. E também, a coisa mais assustadora sobre aquele monstro é a maneira como ele pensa. Ele é um tipo raro e intrigante, cujo cada jogada é feita com um propósito. Prestem atenção e não fiquem surpresos. Pensem nisso. Ele provavelmente previu o fluxo de tudo que discutimos até agora. Caso contrário, por que ele nos libertaria tão facilmente? Ele é um adversário poderoso, um que não usa músculos, mas sim o cérebro, entendem? Ele não é um mero ignorante cheio de poder. Essa era a parte mais problemática sobre ele. Se isso não bastasse, ainda tem os seguidores dele. O que pensam deles? Desta vez, ele forçou seus subordinados para suas opiniões. Aqueles mais próximos provavelmente eram seus ajudantes confiáveis. E a mulher de asas negras ao lado dele, deve ser a rainha dele, não? Parecia assim, pela atitude dela. A beleza estonteante de vestido branco. Mesmo que não houvesse bondade no sorriso tênue que ela tinha, ainda possuía um encanto que movia o coração dos homens. Dada a sua beleza, certamente haveria muitos homens que seriam consumidos pelo desejo de ver aquele sorriso dirigido a eles. Quanto às asas negras na cintura, podia-se dizer que não eram itens mágicos ou peças de roupa. A principal razão estava no quão naturais e vivas pareciam. Havia humanos com asas e outras espécies aladas neste mundo, mas algo nela destoava do resto. Ela deve ser um demônio, um de fora desse mundo, Jirkniv pensou. É bem possível. Acho que é plausível que ela seja a esposa de Ainzolgoon. Se ela é a esposa, como devo colocar isso, é apenas o rosto dele que é feito de ossos. Ou será que aquilo é uma máscara? Algo assim. Ainda assim, apesar das palavras de Jirkniv, nenhum deles sentiu que era uma máscara. Também não achavam que fosse uma ilusão. E há aquele tal de Demiurge, que pode controlar as pessoas com a voz, é um tipo de bardo. Talvez ele seja bom em cantar porque é um sapo. Os bardos poderiam usar performances com instrumentos musicais para produzir efeitos mágicos. O poder de Demiurge para controlar as pessoas através de palavras era muito semelhante a isso. Além disso, ele também tinha ouvido falar que fadas chamadas Lorelei tinham uma habilidade similar à habilidade dele. No entanto, esse homem não era nada igual aos belos seres fádicos. Disso ele estava absolutamente certo. Sei. Realmente, um bardo se encaixa na descrição. E também havia um inseto gigantesco, acho. O que era aquilo? Parte de mim acha que seja um tipo de inseto, mas não tenho certeza. Pode ser um híbrido de homem e formiga. Eu acho que o senhor seria mais bem respondido perguntando a um mestre. O mundo era muito grande. Havia muitas espécies que não eram amplamente conhecidas, e algumas delas podiam sofrer mutações espontâneas. Além disso, de acordo com as lendas, os reis desses monstros eram conhecidos por serem mais desenvolvidos do que o normal. Era semelhante a um modo que a formiga rainha era diferente das formigas operárias. Jirkniv achou que era uma possibilidade. Agora resta a garota de cabelos prateados e as irmãs elfas negras. Deixando as duas últimas de lado, quem é a primeira?
A julgar pelos peitões, ele deve ser algum tipo de concubina, né? O riso encheu a carruagem com um comentário de Bazivoord. Ah, bem, se ela fosse apenas uma concubina, por que ela estaria lá? Certamente ela é tão forte quanto as elfas negras. Calma, calma, calma aí, eu acho que entenderam errado. As palavras de Bazivoord foram infundidas com seriedade e completou. Acho que não há dúvidas de que aqueles mais perto daquele monstro são seus ajudantes mais confiáveis. Só que, isso não significa que todo mundo ali é forte. Segue o raciocínio. Se o único critério para ser o seguidor de Vossa Majestade aqui fosse a força, ele estaria cercado de gente que nem eu. Acham mesmo que algum governo ia durar com um monte de gente que nem eu dando conselho? Ou seja, ela foi escolhida por outras razões além da força. Talvez ela seja uma concubina muito inteligente, que nem aquela lá, Majestade. Talvez dê conta de vários assuntos daquela fortaleza que chamam de tumba. Respostas de faz sentido vieram de todos. Jirkniv sentiu que tinha razão. Como a atenção deles tinha sido roubada pelo poder de Ainzolgon, eles observaram como ela estava alinhada com as elfas negras e automaticamente concluíram que a garota de cabelos prateados era uma criatura forte. Claro, seria assustador se outra pessoa tivesse o mesmo poder que as elfas negras. No entanto, ser levado a uma conclusão falsa pelo preconceito anterior também era uma coisa ruim. Acho que é isso, disse Jirkniv enquanto olhava para seus subordinados. E completou. Suas opiniões estão em sintonia com as minhas. Ainda assim, eu ficaria um pouco mais aliviado se todos que dessem conselhos a ele fossem undeads, mas parece que ele reuniu vários tipos de monstros sob seu comando. E, no começo pensei até que era uma feira de monstros, mas agora tá mais para um mar de talentos. Jirkniv não pôde deixar de sorrir pelas palavras contundentes de Bazivoord. De fato, é sábio da nossa parte tentar aprender mais sobre aqueles seres. Além disso, há a questão da grandeza daquele lugar. Algo tão grandioso não pode ter passado em branco pelos anais da história, ou pode? Lamentavelmente, não sei informá-lo. Quando voltarmos à capital, vou começar a investigá-la imediatamente, começando pelos mitos e lendas. Jirkniv aceitou graciosamente o pedido de desculpas do acólito. Ah, conto com você. Há mais alguma coisa que esquecemos? Sinceramente não posso acreditar que um monstro tão perverso possa criar um domínio tão imponente. Pelo menos notou alguma pista. Digo, pelo menos alguma lenda de tumbas construídas naquela região. Não houve resposta. O que significava que todos estavam se perguntando a mesma coisa. Eles não podiam descartar completamente a possibilidade de que a fortaleza tivesse se teleportada de algum outro lugar, possivelmente vinda do outro mundo conhecido como Reino Demoníaco. Pelo menos assim seria mais fácil de engolir. Não temos informação suficiente. Como eu pensava, precisamos estudar isso a fundo. Tudo que podemos agora é tirar o máximo que pudermos do Vermilion e do sujeito que está vindo para o Império. Entenderam? Claro. Vamos dar nosso melhor para não levantar suspeitas. Vamos manter um perfil discreto aqui. A força militar dele é muito superior à nossa. Precisamos nos mover com cuidado para não romper a falsa aliança que temos. Quando o escriba baixou a cabeça, Jirkniv de repente sentiu o peso escorregar de seus ombros. Fizemos coisas horríveis para aqueles que trouxemos, não é? Talvez isso fosse especialmente verdadeiro para as meninas que não tinham sido libertadas desde que haviam sido acomodadas nas carruagens. Originalmente, as meninas seriam oferecidas a Ainzolgon para abrir sua boa vontade para com o Império. Afinal, o sexo era uma arma universal em qualquer lugar ou época. Talvez as agências de inteligência imperiais pudessem ter preparado uma intrincada armadilha, mas para dar certo seria preciso o uso da investigação mágica, algo que poderia complicar as coisas. Assim sendo, se ativeram ao tradicional e escolheram meninas puras e inocentes. Sei lá, mas, de certo modo, isso é um desrespeito à coragem que elas tiveram para se despedir da família e tal, mas por outro lado, não acha que elas vão ficar felizes com isso? Será mesmo? Ser capaz de conquistar o amor daquele monstro é um feito impressionante. Qualquer mulher que abrir as pernas para aquele monstro é digna do meu respeito, haja coragem.
Buzzword estava insinuando que tais pessoas não existiam, mas essa era uma maneira ingênua de pensar. Zirkniv poderia atestar com segurança que mulheres estavam dispostas a tudo. Ele estava intimidante familiarizado com as batalhas secretas que as mulheres travavam. Sua mãe ter envenenado seu próprio marido era um bom exemplo. As mulheres são mais corajosas do que pensam, pois agem sem emoção visando os ganhos. Te garanto que não deve faltar mulheres por aí que estejam dispostas a oferecer seus corpos àquele rei esqueleto. Sinceramente, acho que foi até bom não as usar como presentes. Quem sabe, talvez uma delas poderia dizer a Inzolgon que ameaçamos matar elas e suas famílias caso se negassem. Embora a única resposta às suas palavras fossem sorrisos sem graça, Zirkniv acreditava nessa possibilidade. As reformas de Zirkniv, impulsionadas pelo poder autocrático, fizeram dele o inimigo dos nobres que ele havia destituído. Claro, ele tinha seus aliados, mas no fundo, as pessoas em quem ele realmente podia confiar eram apenas alguns de seus assessores próximos e seu mentor, Fluder. De repente, uma pergunta o atingiu como uma pena caindo levemente no ar. Foi sobre Fluder. Não apenas Fluder era seu mentor, mas ele também era um pilar do Império e seu trunfo. Ele era um homem que até mesmo Zirkniv reverenciava como o maior herói do Império. Zirkniv estava bem ciente de que, por baixo de seu rosto de sábio, havia um desejo quase fanático de explorar os abismos da magia. Foi por causa desse desejo que ele teve suas dúvidas. Ele estava muito diferente do habitual. A Inzolgon era um grande Magic Caster que superava Fluder. Ele poderia criar Desknits que Fluder sequer poderia controlar independentemente do quanto se esforçasse. Então por que ele seguiu Zirkniv para fora da tumba sem nem comentar nada? Se fosse o velhote de sempre, tenho certeza que ele imploraria aquele monstro perverso por conhecimento mágico. É a cara dele isso. Ele se ajoelharia diante dele e ofereceria tudo. Fazia total sentido ter acontecido cedo ou tarde em sua visita. Todos haviam se ajoelhado diante de Demiurge naquele momento. Mas e se aquilo fosse apenas uma distração? Assim, teriam usado a oportunidade para realizar algum tipo de controle mental em Fluder. Zirkniv não podia imaginar a Inzolgon desejando tomar Fluder como um servo. Embora Fluder fosse o trunfo do Império, quando comparado ao poder daquele monstro, ele era pouco mais que um grão de poeira. Entretanto, o conhecimento acumulado de Fluder tinha um valor próprio. Além disso, se ele pudesse assumir o controle de Fluder, o poder militar do Império cairia vertiginosamente, e eles perderiam sua melhor arma contra Inzolgon. Seria como colocar uma coleira em um escravo. Será o caso. O velhote estava muito quieto, ele já sabia de tudo. Ele sabia sobre o poder de Inzolgon de antemão. Naquele momento, foi como se um raio o tivesse atingido. Ele começou a soar frio. Majestade? Vossa Majestade Imperial? O senhor não parece bem. Está passando mal. Vamos chamar um sacerdote. Não há necessidade. E? Não escutou? Não há necessidade. É isso mesmo, não precisa. Zirkniv olhou para seus subordinados em pânico e mais uma vez foi consumido em um turbilhão de contemplação. Estou com medo? Eu? Sua mente estava um caos repassando tudo, ele não conseguia discernir seus pensamentos. Ou melhor, era mais como se ele quisesse parar de pensar naqueles pensamentos perturbadores. Não. Se eu fugir disso agora, vai ser um desastre ainda maior. Respire fundo. Eu tenho que me acalmar. Eu preciso me acalmar e pensar. Zirkniv continuou a ponderar a questão enquanto era banhado por olhares curiosos. Para começar, vamos considerar o velhote. Assumindo que o velhote já sabia sobre o poder de Inzolgon, não, se ele soubesse sobre seu poder, então suas ações estranhas poderiam ser facilmente explicadas. Mas aí o velhote teria algum tipo de acordo secreto com aquele monstro? Impossível. A menos que, Zirkniv não tinha energia para se preocupar com os olhares chocados nos rostos de seus subordinados. Não posso duvidar dele assim. Quando o velhote viu Desknigt, aquele medo no rosto dele era genuíno. Isso prova que ele não sabia sobre o poder de Inzolgon, ou não. Talvez, o que o velhote, Fluder não sabia da capacidade daquele sujeito de controlar os Desknigts. Mas é bem provável que ele sabia que Inzolgon fosse um grande Magic Caster desde o começo.
Era como juntar as peças espalhadas de um quebra-cabeça, e o resultado fosse uma imagem tenebrosa. Quer dizer que o Flúder é parceiro daquele monstro. Quanto tempo tem esse conluio deles? Do começo? É bem capaz. O Flúder estava envolvido em cada passo disso, desde a descoberta da tumba até o envio dos trabalhadores. Ele finalmente fez uma conexão entre todas as peças espalhadas do quebra-cabeça. Quando considerava desse ângulo, uma luz pairava sobre a maioria dos mistérios. Traição. Foi traição. Ele vendeu o império. Foi uma voz de profundo ressentimento, nascida dos confins do inferno, ou talvez de uma criança que perdera tudo em que acreditava. Seus subordinados não ousaram fazer perguntas, simplesmente permaneceram em silêncio enquanto analisavam sua expressão. Zirkniv se virou para encará-los. Flúder Paradigm nos traiu. Sendo esse o caso, que dano isso causará ao Império? É possível colocá-lo em uma sinecura e deixá-lo em prisão domiciliar? Todos não puderam deixar de olhar para tal afirmação inconcebível. Como assim, Vossa Majestade Imperial? Até para uma piada, seria de extremo mau gosto. Uma raiva incontrolável ardia em Zirkniv ao ouvir a indagação do acólito. Ele queria gritar: não venha falar merda para cima de mim. Mas ele segurou a língua. A razão pela qual fez isso foi porque em algum lugar em um canto de sua mente, um jovem Zirkniv dizia que não era possível. Zirkniv crescera observando artimanhas a traição do lado sombrio da sociedade nobre. Lembrando disso, Zirkniv respirou fundo e expeliu a raiva ardente em seu peito e as emoções ardentes em seu coração. Não me faça repetir isso de novo. Flúder Paradigm nos traiu. Sendo esse o caso, que dano isso causará ao Império? Seus subordinados se entreolharam e, depois de alguns segundos, o acólito falou. É difícil imaginar. A quantidade de dano não pode ser estimada imediatamente. Com o mestre por perto, poderíamos estar confiantes de superar qualquer outro país. Temos sido capazes de permanecer alheios às políticas mesquinhas de outras nações justamente por isso. Ele olhou para o escriba, para ver se ele concordava com as palavras do acólito. O escriba ficou pálido e assentiu. Se países vizinhos souberem que ele foi comprometido, podem começar a pôr em prática algum plano. Não é para isso que serve a agência de inteligência imperial? Ah, claro. Graças ao Flúder que eles não tiveram a chance de nos espionar. É como diz, Vossa Majestade Imperial. O mestre, ele. A possibilidade é chocantemente alta. Zirkniv interrompeu o escriba. Mas se for verdade, não teremos mais um minuto de sossego, há muito trabalho a ser feito. Primeiro, vamos decidir quem será o sucessor de Flúder. Existem candidatos adequados. Que tal você? As chamas do desejo brilhavam intensamente nos olhos do acólito quando ele ouviu aquelas palavras, e Zirkniv não pôde deixar de sorrir internamente. A posição de ser o sucessor de Flúder como um mago da corte imperial era uma tentação de dar água na boca. Afinal de contas, era uma posição que dava o direito de administrar os Magic Casters arcanos em todo o Império. Como a posição sempre fora preenchida por aquele grande herói, ninguém mais pôde reivindicá-lo. Mesmo se alguém tivesse ambição para isso, seu oponente era forte demais para ser vencido. E agora, esta posição até então oscilada estava disponível. A ganância move o mundo. O desejo impulsiona o progresso. Eu gosto de pessoas com fortes desejos. Mas é melhor perguntar, apenas para confirmar. Mas é preciso ter em mente que, como um mago da corte imperial, quem ocupar o cargo pode ser chamado para lutar com aquele monstro. As chamas da ambição do acólito apagaram instantaneamente. Ele não conseguia nem se animar com isso. A posição que desejava se tornou algo que queria evitar mais do que qualquer outra coisa no mundo. Ele teria uma chance melhor de sobreviver pulando de um penhasco 500 metros de altura em um banco de pedras do que em uma batalha contra Inzulgoon. E sorte teria se tivesse o corpo desintegrado, sem deixar nada para trás. Enquanto o acólito pensava em um destino pior que a morte, um novo olhar surgiu em seus olhos. Era o olhar de um rato assustado que havia sido encurralado por um predador. A esperança no coração de Zirkniv morreu. Ele poderia dizer que esse homem não tinha coragem de enfrentar a Inzulgoon. Ou melhor, ele nunca deveria ter esperado isso em primeiro lugar.
Nesse caso, eu conheço algumas pessoas que podem usar magia do 4º nível. Que tal escolher um deles, Vossa Majestade Imperial? Eu até sei algumas magias desse nível, mas eles são muito melhores. Você não é o mais habilidoso dos acólitos. Eu? Jamais, de forma alguma. Há muitos que são melhores. Quando voltarmos, eu lhe darei os nomes imediatamente. Era óbvio que qualquer um com o mínimo de discernimento negaria imediatamente quando solicitado a lutar contra um monstro incrível como aquele. Contudo, o que ele precisava era de alguém que não perdesse seu espírito de luta mesmo nesse possível evento. Isso não vai funcionar. Seria ingênuo pensar que ele é uma exceção. Melhor considerar que quem conhece a Inzolgon não terá coragem de lutar contra ele. Isso significa que preciso entregar essa tarefa a pessoas que ainda não o conheceram. Talvez os ignorantes sejam movidos pelo desejo e lutem dando tudo de si. Não era o melhor dos planos, mas era melhor que nada. Pode ser. Assim que chegarmos, reúna informações sobre eles e faça entrevistas. Depois, desejo que nosso pessoal da inteligência esteja pronto para lidar com aquele sujeito. Mas com calma, pois ainda precisamos ajudar com a questão do país dele. Então por hora teremos que ser seus cães obedientes, a fim de construir boas relações com ele. Entendido? Cães obedientes. Ninguém se opôs ao termo. Como alguém que viu a grande tumba de Nazarick faria isso? Então, Vossa Majestade Imperial. Quanto tempo vamos ter que venerar aquele monstro? Teremos que deixar isso para nossos filhos. Nossos netos. Jirkniv olhou em volta, para se certificar de que nenhum espião entrou na carruagem e verificou se a porta estava bem fechada. Com tudo isso feito, e sem mais problemas aparentes para ele, Jirkniv começou a explicar sua estratégia para lutar contra Inzolgon. Nós, digo, o Império e todos que vivem nele, Reino, Teocracia, Estado do Conselho, Reino Sacro e outros países, se unirão em uma coalizão. Será uma grande coalizão, destinada a derrotar a Inzolgon. 6 olhos arregalados se fixaram em Jirkniv. Por que esses olhos esbugalhados? Nenhuma nação sozinha pode derrotá-lo. Tudo que podemos tentar é trazer todos os países vizinhos para uma coalizão, para que possamos mudar a situação. Vamos mesmo batalhar com ele? Sim. A resposta de Jirkniv foi simples e sucinta. Se não fizermos isso, se não lutarmos, será a nossa extinção. Então por que estamos ajudando aquele monstro a fundar um país? Porque esse é o primeiro passo na formação desta grande coalizão. Jirkniv olhou para todos. Estão prestando atenção? Ótimo. Atualmente estamos nos arredores de Irrantel, que é um local valioso nas fronteiras do Império, do Reino e da Teocracia. Se aquele monstro miserável quiser fundar uma nação lá, ele fará inimigos em todas essas 3 nações. Jirkniv respirou fundo e continuou. E outra coisa. O Gon é um Undead. Duvido que ele trate os humanos, os vivos, com qualquer coisa que se aproxime da decência. O povo também sofrerá no domínio de um rei Undead. Haverá rebelião, que será prontamente reprimida por aquele monstro. O reino não ficará feliz em entregar a terra também. A Teocracia é a nação mais forte da vizinhança, eu duvido que ela vai ficar de braços cruzados sem fazer nada. Mas Vossa Majestade Imperial, se o Império ajudar em seus esforços, certamente seremos julgados como cúmplices, não? As nações próximas cortarão laços. Essa coalizão de que o Senhor fala não vai salvar o Império. E mesmo se vencerem aquele monstro, seremos os próximos da fila, ou pior, eles podem nos atacar primeiro. Jirkniv sorriu. Vamos trabalhar nas sombras. Precisamos deixar os outros países saberem que o Império está espionando a nação do Gon. Vai ser difícil, mas também é o único jeito. E o que garante que vão acreditar em nós? Se fosse eu, pensaria que era uma armadilha. Então teremos que convencê-los mostrando a força de Inzolgon. Se ao menos houvesse uma maneira de mostrar às outras nações o poder dele, bem, é algo que precisamos providenciar. Talvez eu consiga fazer ele mostrar o poder dele em batalha. Não seria mais simples se o Império não o ajudasse em nada e fingir ignorância em tudo? Jirkniv olhou para o escriba como se fosse retardado. Precisamos ser como morcegos, indo e vindo de árvore em árvore. Isso vai garantir o mínimo de segurança para nós.
O que pensa que o povo do reino fará se ele ganhar parte do território deles? Em outras palavras, Jirkniv estava escolhendo o pior caso. Por essa razão, o Império precisa fingir ser o amigo enquanto cria uma coalizão nos bastidores. Em outras palavras, se estivermos expostos, é certo que seremos os primeiros da fila que ele vai destruir. Se afetasse apenas a mim, eu mesmo destruiria o Império apenas para mostrar aos outros o poder dele. Eu tenho certeza que o Senhor faria isso se dependesse unicamente do Senhor, Vossa Majestade Imperial. Obrigado pelo elogio, acho. Por causa disso não podemos ser os únicos a propor essa grande coalizão. Precisamos deixar outros países darem o primeiro passo. O mais importante agora é reunir o máximo possível de informação sobre Nazarick, assim como encontrar alguém que possa derrotar o Gol. E existe gente assim, e? Dado o tom casual com o qual foi dito, ninguém teria acreditado que aquelas palavras vieram do acólito. Ainz Ogou era um adversário inimaginavelmente poderoso, que poderia ser imbatível até mesmo para os dragões mais poderosos. E a isso, Jirkniv deu uma resposta confiante. Mas é claro que existe. Pessoas assim realmente existem. Não notou? Não se lembra do que viu na sala do trono? Quando ele colocou dessa forma, parecia bem óbvio. Os monstros ao lado de Ainz. Aura. Maré. A garota de cabelos prateados. O inseto. Demiurge. Ele estava se referindo a eles. O Senhor planeja induzir uma rebelião. Embora as chances sejam mínimas, por precaução, é bom pensar em algo. Precisamos preparar riqueza, prestígio, os membros do sexo oposto. Qualquer coisa que os faça cair em nossa lábia. E só isso vai adiantar? Talvez. Ainz Ogou se apresenta como um tirano. Então, eles não o trairão facilmente. Todavia, é bom estar preparado. Isso será um conflito de proporções nunca antes vistas. Jirkniv olhou para os três com uma expressão resoluta no rosto. O que nos aguarda será uma batalha pela sobrevivência da espécie humana. Uma luta pelo nosso futuro. Dediquem seus corpos e almas a isso.